Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Convido agora a Jeru Zahara, diretora executiva da BAV Nacional, para nos dar as boas-vindas. Bom dia a todos, bom dia especial aos associados à BAVES que sempre estão aqui com a gente, acompanhando nossos treinamentos. Estava vendo sobre pesquisas de tendências e o que a gente vê é que diversificar, inovar, proporcionar novas experiências é o que encanta o consumidor em geral, mas é o que encanta principalmente o viajante. Esse viajante, ele quer aquela experiência única, aquela viagem diferenciada, aquele momento que vai ficar na memória dele. Para o bom agente de viagem conseguir fazer isso, ele precisa conhecer muitos destinos, né? Precisa conhecer os detalhes, precisa conhecer esse quê a mais que vai proporcionar essa experiência para o viajante. E precisa também conhecer destinos não tão tradicionais, novos destinos na prateleira, né? Hoje aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre um destino muito especial, Malta. É uma ilha charmosa, pequenininha, mas charmosa, perto do sul da Itália, no pleno Mediterrâneo, que apesar de não ter grandes dimensões, é uma ilha muito rica em gastronomia, aventura, cultura, história e muitas experiências. Então, participar hoje aqui, conhecer sobre Malta, vai estar bem de acordo com o que a gente vê nessas tendências e nessas pesquisas, né? Essa oportunidade de proporcionar esse diferencial que o viajante procura. Quem vai contar tudo isso para a gente é uma brasileira, conhecedora do mundo, que já esteve em 4 continentes, e que escolheu se estabelecer e empreender no setor de turismo de Malta, a Bruna Maia. Vai contar tudo que a ilha tem para a gente. Vai ser um momento muito especial aqui no Icabave. E ela tem assim, um grande conhecimento de turismo e um grande conhecimento de destinos. E é uma maltesa, é uma brasileira maltesa. Então, acho que vai ser muito legal, muito bacana. E antes de passar a palavra para a Bruna, eu queria só dizer que Malta vai estar pela primeira vez na Baviexpo lá em Brasília. Não sei se vocês já se inscreveram, se não se inscreveram, se inscrevam. A feira acontece de 26 a 28 de setembro no CICB, lá em Brasília. Acesse o nosso site www.abaviex.com.br. É facinho o nosso credenciamento. Participem da feira e procurem a Bruna lá no stand de Malta para poder falar pessoalmente com ela. Bruna, abre sua câmera, abre seu microfone e vamos começar aqui hoje esse mergulho em Malta. Obrigada, Bruna, seu microfone está fechado. Acho que agora foi. Olá, Obrigado. pessoal, tudo bem? Bom dia. Obrigado, muito obrigado, Mônica, por isso. Prazer imenso estar aqui com vocês e trazer um destino cujo qual eu amo tanto, né? E que tenho, sei lá, uma paixão em poder apresentar. Bom, sou suspeita em falar. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. E assim a gente inicia. Bom, gostaria de primeiro me apresentar, né? Sou brasileira nata, moro aqui na ilha há mais de 10 anos, tenho 3 filhos, tenho 2 empresas, sou coach, mentora pela Escola de Etiqueta da Inglaterra, estou fazendo minha universidade com o Instituto de Turismo local aqui na Ilha Maltesa também, para obter a licença de guia turística da língua portuguesa. Fazem 2 anos agora que eu já faço o marketing, né, do destino para o sul-americano, especializado em falantes do idioma português, com o governo local Visite Malta. Sou a pioneira, então sou a primeira brasileira aqui na ilha maltesa a falar sobre o turismo e trazer os brasileiros para cá, e assim como sou a primeira também dentro do solo brasileiro em trazer Malta dentro da indústria do turismo. Então, para mim é sempre uma honra e um orgulho poder falar nisso. E também gostaria de compartilhar com vocês que sou parte de uma ordem que nasceu em Jerusalém em 1130, que é a Ordem de Santo Lázaro, que faz parte da Ordem dos Cavaleiros, cujo qual a gente vai falar bastante hoje também, tá? Espero que vocês curtam. Uma breve apresentação minha. Até o final no final ali da nossa apresentação, eu vou abrir para as perguntas, então eu gostaria que vocês se pudessem anotar
e pautuar ali as questões, isso também é bem importante, para a gente poder falar o máximo possível de curiosidades desse lugar tão pouco, talvez, falado, mas que tem muito a oferecer, pode ter certeza, tá? Então, aqui eu falo um pouquinho de mim, né? Eu sou expatriada, meus sonhos, minha visão. Eu sou apaixonada pela cultura local e resiliência, pela simplicidade, mas também a parte da riqueza que essa cultura, que esse pequeno arquipélago pode apresentar para vocês. E é isso que eu quero passar hoje nessa apresentação aqui da BAV. Bom, aqui são algumas referências minhas, cujo qual eu já mencionei também. Então, eu faço algumas ações com o governo de turismo local, inclusive aqui a gente tem uma foto com o nosso CEO do Visit Malta, Carlo Micallef, e o nosso ministro de turismo também local. Então, eu tenho também o meu grande mestre da Ordem de Santo Lázaro, cujo qual eu sou membro. Então, é aqui onde eu estava mencionando. Deixa eu só tentar aqui. Tá aparecendo ou parou de aparecer novamente? Tá aparecendo. Ótimo. Tá no Então, onde slide eu tô 3. com o nosso... Ok. Onde eu tô com o meu percurso, meu mouse aqui, é onde eu estava mencionando da questão do Caminho de Santiago. Então, a gente tem o nosso ministro do turismo local, a gente tem o nosso CEO do Visit Malta, que é as autoridades do turismo aqui de Malta. Já recebi algumas pessoas famosas também do Brasil. Aqui eu tenho meu grande mestre, que é da Ordem de Santo Lázaro, que faz parte da Ordem de São João. Aqui a gente tem um encontro sobre a parte educacional, então que fala sobre os idiomas, né, que é muito procurado aqui na nossa ilha, que eu também irei mencionar mais para frente, sobre as escolas de inglês. Visita aí a feiras, mostrando um pouco da ilha, algumas ações que foram feitas. Claro que vocês podem encontrar muito mais no Google, mais fácil. Aqui eu tenho algumas avaliações dos meus clientes, são algumas mais novas, mas dentro desse caminho de 10 anos, tem várias outras também. E eu também vou mencionar algumas delas durante a nossa apresentação. Bom, aqui a gente já inicia sobre o nosso país, nosso destino, né? Um diferencial, que é o nosso país Malta. E, bom, a gente fala sobre um arquipélago formado por diversas ilhas, bem centralizado no mar Mediterrâneo. A gente também vai ver um pouco dessa parte da geografia dele. Só que aqui eu gostaria de abordar algo que é muito legal, porque faz sentido para a gente que é brasileiro. Malta, ela é muito relacionada ao time de futebol, Vasco da Gama. E eu acho que é super sensacional falar sobre isso, porque lá a gente tem a Cruz de Malta, né? E que não tem nada a ver com o nosso país, mas que faz sentido. Então, quando eu falo isso para vocês, por quê? Porque a Cruz de Malta, daquele veleiro que chega no Brasil, que é o nosso Vasco da Gama ali hoje ilustrado, ele pertencia, né, aos portugueses, e os portugueses pertenciam à Ordem dos Cavaleiros. Então, essa cruz, ela deriva de uma cruz pateia, ela teve várias, né, transformações, que chegou o nome da nossa ilha, Malta, e que também chegou a questão de uma bandeira bem oficial que nós iremos falar já entrando agora, que é a Cruz de Malta, né, sobre o Vasco da Bruna, Gama. desculpa te Então, interromper, mas não está passando os slides, eles até estão apontando aqui no chat. Eu acho que você não pode maximizar. Agora foi. Agora foi. foi? Aí eu Foi. tirei. Eu acho que você não pode maximizar a tela. Eu acho que é aí que está dando erro. Aqui está Ah, ótimo. entendi. Perdão. Então pronto, agora vai, né? Passa o próximo, só para a gente ver Erros se técnicos. vai. Erros técnicos. Ah, Foi? pronto, perfeito, Foi? perfeito. Acho que é isso Então mesmo, tá. certo? Então, Certo. Desculpa te interromper, mas é que está todo mundo sinalizando aqui. não tem problema. Então, vamos lá. A gente estava falando sobre o nome de Malta, né? Suas derivações, etc e tal. E aí a gente chegou na questão da Cruz de Malta, interligando com o Vasco da Gama, porque é uma coisa que o brasileiro gosta. A gente também tem uma cidade no Brasil que se chama Malta. Ela é bem pequenininha, ela está ali para o norte, nordeste. Então, são associadas, sim. Às vezes as pessoas, elas perguntam para mim, mas tem a ver? Não, não tem a ver, mas essa Cruz Maltina que está ali relacionada com os portugueses do nosso Brasil, elas vêm sim de Portugal, e de Portugal tem sim ligação com a Ordem dos Cavaleiros. Agora, mencionando isso, essa é hoje a nossa sub-bandeira oficial, ela não é a nossa bandeira atual. Essa bandeira, ela veio para Malta, essa derivação dessa 8 pontas aí, Cruz Maltina, ela chegou aqui na nossa ilha pelo ano de 1530.
A gente vai entrar um pouquinho mais dentro disso. Porém, ela pertence à Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, né? Que a ordem não é os Templários, mas é a Ordem dos Cavaleiros que nasceu lá em Jerusalém, que foi para as Cruzadas, e aí então vem os Templários, e aí vai se passando os anos e vai chegando até a Ilha de Malta, após Rhodes, onde a gente tem essa cruz maltina aqui na nossa ilha. O que ela significa hoje para nós aqui? Ela significa as 8 beatitudes que o cavaleiro ele tem que jurar, né? A partir do momento que ele passa a ser membro da ordem. Então, ele não significa 8 lugares, 8 idiomas, não significa. Ele significa as 8 beatitudes. Então, isso é bem importante falar, porque a gente tem bastante informação desencontrada na internet, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre Malta. E aí nós temos a cruz oficial, a bandeira oficial, que tem a cruz do Rei Jorge, que foi dada a Malta, né? Então, aqui a gente já está falando de 1942. Então, é a Segunda Guerra Mundial, isso foi um presente que o rei deu pela bravura do povo maltês, né, pela resiliência deles durante a Segunda Guerra. Lembrando que Malta fez parte da colônia britânica também. Então, a gente está falando aí de 150 anos. E alguns legados ficam, não só como o idioma oficial, que é o inglês e o maltês, sendo maltês cultural, né, e na verdade, a identidade do nosso país, mas o inglês, até por conta de ser uma moeda neutra e internacional, tá? Então, facilita muito. E aí, agora a gente vai para a parte histórica. Imagina você, que já foi em vários outros lugares, ou talvez deseja conhecer outros lugares, mas talvez chegue para mim e fale assim, mas eu já fui para o Egito, por exemplo. Eu já visitei as pirâmides. Pois então. E aí, aqui eu te digo que a gente já teve os primeiros humanos aqui, né? Há 7.000 anos atrás. Ou seja, nós temos esses templos que são mais antigos que as pirâmides do Egito, que é um patrimônio da Unesco. Então, são mistérios, faz parte da nossa arqueologia e tem histórias brilhantes, fascinantes, que a partir do momento que você está ali, você pode, na verdade, imaginar uma série de coisas. Era uma igreja? Por que construíram? Ao mesmo tempo, a gente tem as necrópolis, acrópolis. Imagina a quantidade de povos que passaram. E aqui interliga várias outras regiões, como, por exemplo, na Sicília, que é uma ilha muito mais próxima da gente, né? Então, a gente tem um combinado de versões pré-históricas para poder apresentar para os amantes de arqueologia, né, que gostam de ver curiosidades ou fatos assim, talvez não tenham tanta explicação, mas que fazem parte da nossa história da humanidade, vamos dizer dessa forma. Então, a gente tem isso também a te oferecer. Mas não só isso. A gente vai dar uma olhadinha agora do que é a nossa ilha. Esse é um vídeo oficial que a gente pode encontrar no Visit Malta, no YouTube, tá? Então, tem algumas apresentações lá e acho que é bem legal poder compartilhar, porque é um site bem completo. Inclusive, essa apresentação que a gente está fazendo será enviado para vocês e algumas partes são clicáveis também, para poder te levar ao site que vai te trazer a informação e conteúdo que você pode levar adiante, né, de forma correta. E aqui eu vou falar 10 fatos que você realmente não conhecia sobre a Ilha de Malta, ou que talvez você já até conhecia, mas que vou apresentar agora para vocês. Bom, Malta faz parte dos 10 países mais seguros, tá? Que a gente tem, já foi listado várias vezes e ganha nesse know-how. A gente também tem vários patrimônios da Unesco aqui, não só a nossa capital, como acabei de mencionar também o nosso templos, né? Nós somos um dos menores países da Europa, né? Então, nós estamos bem pertinho do Vaticano aqui, bem ligados, literalmente, inclusive dentro da história. Nós temos a história dos Cavaleiros da Ordem, onde a gente entra com um conteúdo bem mais denso, com a identidade de Malta,
fé, resiliência, inovações dentro da ilha. E, na verdade, é o que a gente vê hoje, que são as nossas construções também, né? Então, toda a nossa parte de arquitetura também tem esse legado dos cavaleiros. Nós temos os túneis subterrâneos, que é um grande mistério, porque foram reutilizados com o passar do tempo, mas quem construiu, quem fez, quem deixou, por que esse legado? Não só as catacumbas, mas também temos, né, os abrigos subterrâneos que foram usados durante a Segunda Guerra Mundial, reaproveitados. Nós também temos mesa de ágape, que também faz parte, né, das catacumbas, da história das catacumbas. Então, a gente tem uma imersão de história e fatos curiosos, né, e que não tem, na verdade, um final, uma explicação final da onde isso veio surgir. Nós temos o hipogeu de Halsafiene, então, que faz parte ali do período dos templos, é aberto à visitação, é um dos nossos museus mais requisitados e tem que ser apenas agendado com bastante antecedência, tem que ser bem programado, porque ele tem limitação de visitação. E nós temos também as cores de Malta, que é o que faz nosso país ser vibrante, brilhante, né? Ter essa questão aí do Mediterrâneo, essa sensação gostosa de estar, né, numa parte da Europa, mas uma parte um pouquinho diferente, porque é uma vida, um ritmo de vida, um estilo de vida mais saudável, vamos dizer dessa forma. E isso aqui, esse barquinho, essas cores, esse olhinho de Osíris, ele é um legado dos fenícios que passavam em nossa ilha. Olha só quanta história, quantos povos eu já falei aqui, dá até um trevo na nossa cabeça, né? E aí a gente fala, mas tá, tudo bem, é linda, né? Ótimo, adorei até aqui. E aonde que fica essa ilha? Bom, essa ilha ela fica a mais ou menos 80 quilômetros ao sul da Itália, da Sicília, então ela é bem pertinho. A gente tem mais ou menos em torno de 280, um pouquinho mais, quilômetros do norte da África, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho para vocês como a gente faz mais para frente para chegar também na nossa ilha. Então ela é muito bem centralizada no meio do mar Mediterrâneo. Então, a, a densidade histórica, cultural que nós temos aqui, ela faz parte disso tudo que a gente está vendo agora, nesse momento aqui, né? Porque ela engloba todo o Mediterrâneo e outras nacionalidades e culturas que passaram pela nossa ilha também, tá? Então, esse é um legado que fica aqui, histórico, para apresentar para vocês. Então, interesses, a gente tem vários. Mas vou começar a apresentar também o nosso arquipélago é formado por diversas, mais de 16 ilhas, porém, 3 delas são as que são optadas para visitação e, na verdade, sugerimos a visitação nelas, né? As outras são patrimônio ali, não são proibidas a visitação, elas têm a proteção ambiental também, porque nós temos a parte endêmica. Essa ilha principal que a gente está vendo aqui agora é a Ilha de Malta, que leva o nome do nosso arquipélago. O nome de Malta, na verdade, ele deriva de Melita. Melita vem dos gregos, quer dizer doce mel. E por que doce mel? Porque aqui em Malta a gente tem uma abelha endêmica. E o que quer dizer endêmico, Bruna? Endêmico é só dá na nossa ilha, não vai procriar em lugar nenhum do mundo. Então é algo nosso, que só pertence a nós. Elas são abelhas que elas não picam, então elas não deixam a ferroadinha, e o mel delas é um mel a gente costuma dizer que é um mel selvagem. Então, ele é um mel muito bom para dor de garganta, para fazer chá, para fazer, para colocar em cima de. Eles usam essa cera também para colocar em cima de feridas, cicatrizes, né? Para poder ter ali a cicatrizar mais rápido. Então, essa é a nossa ilha principal. A nossa ilha principal ela é a maior de todas as 3 ilhas que eu vou apresentar para vocês. É aqui onde a maior população fica, então é uma vida, uma rotina muito mais ocupada no dia a dia, então é onde a gente tem a nossa corte oficial, é onde a gente tem o nosso hospital oficial, a maior concentração de hotéis fica nessa ilha, nós temos em torno de mais ou menos 75 cidades no total dentro desse país, Malta, que eu vou apresentar para vocês agora, que eu estou apresentando nesse momento para vocês. Então, é aqui onde as pessoas, na verdade, os turistas, né, eles chegam também
bem de frente para essa vista que, na verdade, eu estou mostrando para vocês. Então, essa é a ilha principal, a ilha de Malta, tá? É onde também se localiza a nossa capital, Valletta, patrimônio da Unesco. Então, é por aqui que, na verdade, todo mundo chega, na ilha principal. E aí nós vamos para Comino. O que é Comino? Comino é uma ilha que fica entre as duas ilhas, das três, fica entre as duas ilhas, que é a ilha de Malta, Gozo e Comino. Eu vou mostrar para vocês um mapa também explicando direitinho a questão turística. Aqui a gente tem a famosa Lagoa Azul, que não tem nada a ver com o filme da Globo, tá? Só para a gente deixar bem claro, não teve nenhum filme que foi gravado ali nesse sentido. Porém, a gente tem as águas cristalinas de cor esmeralda, como vocês estão vendo aqui. A gente tem algumas partes para trilha, a gente tem parte histórica também dentro dessa ilha. A gente tinha um hotel, é uma ilha que não é habitável, então hoje tem só um maltês residindo nessa ilha que cuida, né, desse patrimônio, e que durante o dia é aberto à visitação. Então a gente tem grandes barcos ou barcos privativos, porque tem várias baías onde tem praias também privativas, onde você só chega, na verdade, de barco. A travessia até essa ilha ela tem que ser de barco, né? Seja barco rápido, um catamarã maior ou um barco privativo, enfim. Mas aí o pessoal gosta de ir para lá para passar o dia mergulhando, fazendo snorkel, fazer alguns esportes radicais, tem alguns pontos ali que dá para fazer mergulho também, né, em volta dessa baía. Tem algumas caminhadas que também são possíveis, porque tem a parte arqueológica. E o cominho, que é o nome, né? O cominho vem do cominho, né? Tanto que em maltesas o nome dessa ilha é Comino, com K. Então a gente tem sim, mesmo que ela seja um pouquinho mais seca, mas a gente tem essa parte também da vegetação local. E aí nós vamos para outra ilha, que é a Ilha de Gozo, né? Então a gente tem a travessia de uma ilha para outra, que também é de catamarã, tá? Interna. Tanto os residentes usam também, nós temos duas que ficam em Valletta, na nossa capital, que é na ilha principal, e nós temos o outro catamarã que fica mais para o norte da nossa ilha, que é onde vai o carro, vai ônibus, vai, enfim, onde faz toda a travessia de alimentos, etc. e tal. Então, essa ilha ela é considerada como se fosse a nossa parte do interior, sabe, de veraneio. Então, quando nós malteses aqui, nós temos períodos de férias, feriados, ou algum evento, né, que feche o país, ou alguma coisa nesse sentido, inclusive durante o verão, todo mundo vai para o seu refúgio. O refúgio é onde? A Ilha de Gozo. Então, ali a gente também tem uma concentração de hotel, a gente tem Airbnbs ali também, a gente tem várias praias, são praias, baías naturais, a gente tem em torno de 2 praias com areia, sendo uma delas com uma extensa e vasta extensão de areia, que é a Ramila, e é a ilha onde a gente vê também mais vegetação, é uma ilha mais calma, ela tem um ritmo de vida mais simples, então o comércio ele abre às 9 da manhã, fecha meio-dia, tem a verdadeira, a tradicional ali, a verdadeira siesta, se fecha, né, ali para o período, vão dormir, vão para casa almoçar e retornam, e aí ao final de semana também é um lugar um pouco mais vazio, mais fechado, assim, então são poucos estabelecimentos abertos, então é como se fosse o interior mesmo, isso ainda é bem tradicional, local da Ilha Lusitana, é onde a gente tem vários sites também para visitação, então temos museus, enfim, continuamos tendo várias atrações, né? Inclusive é um dos melhores lugares para mergulho, cujo qual eu também vou abordar um pouquinho mais para frente. E aí nós temos o nosso mapa turístico, né, do Visit Malta. Esse mapa aqui, todo mundo, qualquer pessoa pode acessar o site do Visit Malta e fazer o download gratuito, não só desse mapa do país, mas como tem outros também determinados pontos, como por exemplo a capital Valletta, Só de Gozo, e assim você consegue se localizar e ver quais são as atrações, né, que estão ali para você poder estar curtindo na sua visita. Então, aqui a gente tem, por exemplo, aqui a gente tem templos, aqui a gente vai ter praias, que a gente está falando dessa parte mais norte, aqui a gente tem o catamarã, que eu acabei de abordar para vocês, que atravessa para a Ilha de Gozo. Então, essa é a Ilha de Malta, que leva o nome do nosso arquipélago. Essa é a Ilha de Comino, que é a ilha onde vai para poder
passar um dia, né, em alto mar. E aí essa daqui é a ilha de Gozo, que eu acabei de falar que é uma ilha um pouco mais tranquila, é como se fosse nosso interior. A gente tem a parte mais rural, então ela tem uma fertilidade diferente da nossa ilha principal, tá? E aí tem os atrativos, cujo a gente monta um programa, um roteiro, e aí fica mais fácil também a movimentação. Agora, precisa ficar nas duas ilhas? Vou dizer que se você tem um período maior, eu aconselharia. Se você tem um período menor, eu já não aconselharia, porque um dia em Gozo daria para fazer um passeio legal, conhecendo vários pontos ali de turísticos, né? Tipo museu, igreja, praia. Mas é para quem gosta sem muita agitação. Seria mais ou menos nessa vibe, tá? Aí a gente está indo agora para a questão de Malta ali. Você sabia que só os brasileiros que conhecem Malta, ou que já ouviram falar de Malta, ou foi por cruzeiros, ou foi por intercâmbio. É o destino favorito durante anos, porque é a rota dos cruzeiros, né? Principalmente MSC, Grandiosa, a gente tem alguns que param aqui. Então, passeio de um dia, brasileiro curte viajar com esses cruzeiros aqui na Europa e é uma das paradas, né, dessa empresa em específico. E aí nós temos o intercâmbio, porque o intercâmbio até uns anos atrás, ele era um tabu que precisava ter data específica ou uma idade também específica. E hoje a gente já consegue identificar que intercâmbio não tem idade, intercâmbio não tem uma data específica para fazer, um momento específico, mas assim, algo bem pessoal e que todo mundo está apto a fazer, né? Uma semana, 2 semanas, um ano, e assim por diante. E aí, Malta é muito procurado pela questão do idioma inglês, e não só por isso, a gente tem mais de 300 dias de sol, né? Então, ao contrário de alguns outros lugares falantes do idioma inglês, aqui a gente tem um clima muito bom, né? Então, é um clima muito parecido com o nosso Brasil, diverso, chove, não vou dizer que não chove, chove, a gente precisa da chuva, lógico, mas geralmente os nossos dias são ensolarados, o que é muito prazeroso, né? Estar perto do mar e ter o dia ensolarado, um dia claro, você consegue acordar de manhã e, né, e saber o que é noite, o que é dia, diferente de outros países, por exemplo, que neva, que chove mais, enfim, que são mais frios. Então, aqui, provavelmente, a cada 10 brasileiros, eu tenho certeza que 8 deles conheceram Malta ou já ouviram falar de Malta por conta do cruzeiro ou por conta do intercâmbio, né? Então, sempre teve aquela coisa assim, isso aqui é só para jovem, ou isso aqui é só para a galera que vai fazer, né, a parte do cruzeiro. E não. Ou talvez, não vou ver nada, só vou ver um negócio mais medieval. Até porque aqui em Malta a gente não tem tanta arquitetura medieval, a gente tem pouquíssimas ruínas medievais. E aí aqui eu falo um pouquinho da nossa tradição e simplicidade da gastronomia maltesa. Isso é bem legal falar assim para vocês, por quê? Porque Malta, quando a gente olha o nosso país, a gente vê que é a pedra calcária, então é uma pedra, é um lugar mais seco. Com 300 dias de sol, a gente tem a dificuldade, né, ali na questão de plantação e de cultivar ali a parte rural de animais, né? Então a gente não tem carne de gado, por exemplo, aqui, a maioria é importada. Calma, quando eu falo que a gente não tem, não quer dizer que não exista. Tem sim, lógico, tem animais aqui para o nosso próprio consumo. Mas claro que a maior parte ela é importada até por questão de facilidade de cuidados, né? Então a gente tem uma gastronomia mediterrânea, cujo qual é uma das mais saudáveis, todo mundo aprecia, porém ela é simples, que acaba se tornando rica, né? Em questão de sabores. E essa é a Malta que você deve conhecer, né? Então, aqui a gente tem uma vendinha de fruta bem tradicional, com um povo bem local. Então, a gente tem 2 malteses. É dessa forma, liga um pouco ali com a tradição siciliana, porque a gente tem uma influência, né? Dessa parte. Mas a gente tem as frutas muito doces. Então, por exemplo, agora é época de melancia. A nossa melancia, ela é grande, ela é suculenta e ela é super docinha, devido à nossa pedra calcária, né? A nossa parte do nosso solo. Nosso morango, ele é grande. Nós temos também a fruta do cactus,
né? Que muita gente chama de fruta figo, se eu não me engano, mas a gente chama de prickly pears. Então, também é uma... E aqui, tá bem aqui ela, aqui, ó. Essa fruta aqui também é bem tradicional aqui, ela faz parte até dos nossos muros de pedra. Aqui em Malta nós temos muros de pedra, um legado árabe também que foi deixado. Na verdade, eles é que foram tão importantes, porque foram eles que fizeram, né, essa engenharia desses muros e que ensinaram e deixaram esse legado aqui no nosso país para poder irrigar. Então, hoje, o que eu falaria que seria interessante para vocês experimentarem? A gente tem a comida de rua, que é o pastis, que é uma massa folhada, que tem um recheio de queijo de cabra, que é a nossa ricota. Aí nós temos também o tradicional, que é com tipo um patê de ervilha, um creme de ervilha, que é muito bom, vale a pena experimentar. Hoje já tem já de Nutella, enfim, 2024, né, gente? Vamos melhorar ali a situação. Tem a questão de Nutella, tem o de frango, tem o de anchova, então a gente já tem algumas coisas diferentes. A gente tem a timpana, que é uma lasanha deles aqui, feita com aquele macarrão, tipo de macarrão furadinho, como se fosse, esqueci, fugiu o nome agora, mas é um macarrão, pode ser o parafuso ou pode ser o penne. Então eles botam tipo uma massa, sabe aquela massa podre que a gente usa? Eles botam essa massa e aquilo ali é como se fosse uma lasanha para eles. Então essa é a timpana. Nós temos também a carne de coelho, que é a famosa fencata, que é tradicional aqui. Ela é feita com molho de vinho, ou ela pode ser apenas frita, né, com óleo e alho. Nós temos a carne de cavalo, né? Então, também se come aqui. Nós temos o famoso bebuche em maltês, que são as lesminhas, é como se fosse um escargot, né? Então, também deixaram esse legado aqui na nossa ilha. E aí é que está a diferença, são os sabores, a explosão de sabores e a forma como é feita, né? E é o mais legal, porque aqui também tem a cerveja preta, então, eles usam isso bastante em molhos. A gente tem também os nossos vinhos, e eles usam bastante isso também na culinária tradicional local. Aí a gente vai falar assim, poxa, Bruna, mas se há uma ilha no mar Mediterrâneo, não se come peixe? Come sim, lógico. A gente tem os ouriços, que agora estão na época do defeso, né? Então, a gente tem mais ou menos em torno de 5 anos aí que não pode pegar por enquanto, mas que faz parte da gastronomia. A gente tem os atuns, a gente tem fazenda de atum que faz parte da economia local também do país, que é exportado para a Ásia. Então a gente tem a produção do atum, a gente tem o nosso peixe, que é o lampuque, que é como se fosse uma tainha para quem é do sul do Brasil. Agora, para quem é mais de lá, assim, peixe de água doce, deixa eu ver um aqui que eu lembre, assim, do Brasil. Um tucunaré, sei lá, algo assim, sabe, mais do dia a dia. E aí nós temos o polvo, nós temos aquelas lulas. Então, aqui a gente tem. E essa famosa feira de peixe aqui, dos pescadores locais, ela é no domingo, numa cidade ao sul da ilha, que se chama Marchas Loca. Então, é lá que a gente vai ver os nossos barcos tradicionais, os nossos peixes locais e tudo muito fresco, né? Então, é lá que ainda tem essa tradição dessa feira local. Então, não é todos os dias, é apenas no domingo e apenas de manhã. Outra coisa que a gente tem aqui também, que é super nosso, são os vinhos. E aí, por quê que eu falo isso? Porque as nossas uvas são endêmicas. E aí é que torna o nosso diferencial para os amantes de vinho. Nós temos as nossas uvas de mesa, que são doces, ou seja, elas não são boas para vinho, correto? Mas elas misturadas, né, que elas fazem aquele blended ali, aquela mistura, ele fica um vinho muito bom. E aí, o que que acontece? Aqui em Malta, a gente, como, né, a gente faz parte da União Europeia, nós somos o país que pode ter a irrigação artificial, mas nós não podemos ter a adição de açúcar, né? Então é onde entram as nossas uvas endêmicas. Já os outros países da Europa, eles não podem ter a irrigação artificial, mas eles adicionam o açúcar. Então, essa é a nossa riqueza dos nossos vinhos, nossos licores, nosso café, que vem também, o café Massaiar, que é o café tradicional maltês, que vem da cultura turca. Parecido? É, mas não é igual.
é local. E cada família tem a sua forma de fazer. É um café que fica no forno e fica cozinhando por tempo. Então, não é aquele café turco. Ele tem a influência, porque os turcos estiveram aqui, mas ele não é igual. Então, também tem um sabor diferenciado, tá? E às vezes eles colocam até um licorzinho ali dentro desse café. Inclusive, esse licor de cactus aqui, ó, dessa frutinha do cactus, ela é ótima para quem gosta de champanhe, prosecco, para adicionar. Já vai uma dica de quando você vier para cá para poder experimentar. Aí nós vamos agora para a questão do turismo, são rotas agora, né, que a gente pode falar ali. Aqui também é muito procurado por empresas, e empresas que gostam de fazer, sei lá, incentivos, ou que tem a projeção de eventos, exposições. Por quê? Porque nós estamos muito bem centralizados, né? Então, daqui de Malta para qualquer outro destino, seja da Europa ou seja da África, ele está muito fácil o acesso, né? Então, os valores também são bacanas em questão de custo-benefício. Então, aqui é onde se reúnem as empresas para fazer conferências médicas, enfim, encontros. Agora tem algo bem polêmico que está acontecendo aí no Brasil, que é a questão dos games, né? A gente tem a Feira dos Games aqui também, isso inicia por Malta, o que é muito legal, mas várias outras indústrias também procuram Malta para estar realizando seus encontros, incentivos e convenções. E aí agora eu vou apresentar para vocês duas empresas cujo qual eu fiz parte, né, fazendo os meus trabalhos. Uma delas é localizada em Portugal, mas ela é ampla e internacional, e ela faz uma produção de jogos, né? Então, não de jogos online, essas coisas. Ela trabalha na produção de desenhos gráficos, então ela interliga com a Samsung, com a Apple, televisões, sabe? Esse tipo de trabalho. Então, aqui eles se reuniram para essa inovação de mercado. E o segundo vídeo que eu vou mostrar para vocês é a primeira empresa brasileira, na verdade, que fez uma coleção inspirada em Malta. Foram 8 meses coordenando com ela em questão histórica, né, e lugares para poder estar realizando essa coleção em cima da história de Malta e também as paisagens que Malta tem a oferecer. Então, são duas delas. Eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de conhecer. Bom, o diferencial dessa empresa é que, como eles produzem essa parte de audiovisual, não vou dizer se é audiovisual, mas essa parte mais criativa ali de produção, né, para questão de entretenimento digital, enfim, eles também fazem para produção de vídeos, de filmes, então isso é bem interessante, porque eles criaram é, uma um vídeo que mostrasse o país, mas que interligasse as culturas e que trouxesse um renovo para eles. Então, na verdade, essa é Malta. Malta, ela é sempre um renovo. É, eu costumo dizer que a nossa ilha, ela tem algo que é sobrenatural, porque você pode visitar vários diversos destinos, mas eu tenho certeza que a topofolia
ela vai estar dentro de você. Então, aquilo ali vai ser ativado. É uma memória afetiva que você vai ter. Em algum cantinho, você vai ter algo interligado com alguma coisa que você já viu e que você vai lembrar. Essa é Malta, pela diversidade. E agora eu vou mostrar para vocês a empresa brasileira, que é uma estilista brasileira, na verdade, Larissa Minato, com a empresa da Maricil, que fez uma coleção de biquínis, para ver como o negócio já estava lá atrás. Na verdade, ela vendeu bastante para a Rússia também. Nessa coleção, a Rússia foi uma dos melhores, na verdade, clientes dela. E é uma empresa internacional também, mas brasileira. Bom, o fascinante do vídeo dessa empresa brasileira é que ela usou vários recursos naturais, por exemplo, como as saleiras, que ainda fazem parte da economia lusitana. Ela usou alguns lugares que são parte também de patrimônio histórico. Ela conseguiu utilizar, ela conseguiu pegar essa atmosfera do Mediterrâneo e trazer para o nosso estilo brasileiro, né? E levar isso internacionalmente casado. Então, foi sensacional o trabalho com ela. E aí, claro, aqui a gente fala um pouco sobre a questão do lazer e atrativos. Malta, ela é para família, ela é para melhor idade, ela é para amigos, ela é empresarial, ela traz uma gama de oportunidades e de roteiros que a gente pode produzir, cujo qual a nossa imaginação ela pode fluir, de fato e de verdade, porque você consegue trazer ela tanto para o inverno quanto para o verão. Quando a gente olha a nossa ilha, a gente pensa que, ok, né, para nós brasileiros, é uma ilha no Mediterrâneo, então ela é muito mais verão, ela é muito mais. E não necessariamente. Ela continua tendo a mesma beleza durante o inverno, ela continua tendo os mesmos atrativos durante o inverno, lógico que considerando apenas a questão climática da parte marítima, mas a gente consegue produzir roteiros lindos e, inclusive, muito mais, às vezes, proveitosos, né, dependendo do nicho e da personalização desse roteiro por conta do calor durante o verão, quando a gente vem em alto verão, essa vibe verão, né? Eu acho que isso é legal também passar para vocês, porque tem como fazer vários tipos de roteiros, sejam ele de 4 dias, 7 noites,
10, 13, e a gente brasileiro sempre trabalha muito no long haul, então o long haul ele nunca é um país, então é legal ter essa combinação, às vezes, de destinos também, para poder associar com Malta, né? E aí aqui, os amantes... Desculpa, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais da diversidade, então interliga um pouco a parte gositana, que é quando eu falei para vocês ali da nossa pequena ilha, que é um pouco mais calma, nossa parte de veraneio, que é um dos melhores lugares, na verdade foi considerado por 2 anos seguidos um dos melhores lugares para mergulho. A gente tem um museu na parte ali aquática, então é muito legal para quem tem e para quem tem interesse, para quem gosta e para quem não é licenciado para fazer isso aqui na ilha também tem os cursos. Então nós temos os mergulhadores que na verdade são guias, né, debaixo d'água. Então, isso é muito interessante também passar para vocês, esse nicho. Agora a gente vai falar um pouquinho de diversidade, né? Nós temos uma integração muito boa, então Malta, por ser um dos países mais seguros, aqui a gente tem uma liberdade, né, de expressão também muito ativa. Por mais que estamos falando de um país com mais de 350 igrejas e que vem de uma ordem religiosa, aqui em Malta nós temos a sinalização azul para a comunidade LGBTQ+. Então, nós não temos um hotel específico, nós não temos um restaurante específico, ou seja, todo hotel, todo restaurante ou qualquer lugar da nossa ilha é muito bem-vindo e é seguro, tá? Então, essa parte da integração, ela faz parte do contexto do nosso país, né? E não apenas de um determinado lugar. E é das rotas turísticas que mais tem crescido nos últimos anos. Então, esse ano nós vamos ter também a parada LGBT, né, o movimento Parada Pride em Valeta e em alguns pontos da ilha, assim como Gozo também. Ali por setembro, mais ou menos, é o evento que vai acontecer. Nós temos a parte religiosa, novamente falando, é uma ilha super religiosa, então a gente tem mais de 350 igrejas, a gente tem o legado dos Cavaleiros da Ordem que chegaram aqui na nossa ilha pelo ano de 1500, 1530. Então a gente tem o Grande Cerco, né, que é um dos mais famosos, inclusive para nós brasileiros, que é quando tem a guerra, né, contra os otomanos, que são os turcos. E eu costumo dizer que eu lembro que quando eu era pequena, eu ia na aula de história, assim, eu ficava fascinada, porque minha professora, ela sempre dizia, nossa, nessa época da Guerra dos Turcos, lá na Europa, aquilo lá era um mar de sangue. E aí, chegando aqui hoje, fazendo parte dessa indústria, cursando meu curso de guia, quando eu paro no Baraca ali, que eu entendo que é o primeiro lugar onde chegaram os cavaleiros e aonde aconteceu tudo, que foi em Valeta, eu lembro que esse mar de sangue que ela tanto dizia era aquele mar lindo ali, que hoje é calmo, maravilhoso, imagina. Mar convidativo, né? Só que naquela época era a guerra do cristianismo contra o islamismo, e foi aqui que teve, né, que venceram, né, que Jean Paris de La Valette vence, e que então a gente continua segurando a questão do cristianismo, né? Então é uma guerra religiosa, foi aqui em Malta que aconteceu. Com isso nós temos também a, o Xercamini, que é o Santiago da Compostela, então nós fazemos parte dessa rota. Voltando a falar dos cavaleiros também, a gente tem, dentro do site da Aletheia, nós temos um escritor, né, um criador de conteúdo maltês, que faz parte do turismo religioso do Visit Malta, que ele escreve sobre as culturas, tradições para peregrinos, né, para pessoas que vêm para cá para poder fazer um retiro ou até mesmo participar do caminho maltês, com sua estampa de passaporte. Então é um site do Vaticano, né, com 100% católico.
Porém, é só para católicos? Não, porque nós temos aqui na nossa ilha de Malta, nós temos a apóstolo Paulo, ou mais conhecido como Saulo de Tarso, né? Então, a gente tem o naufrágio dele aqui na nossa ilha. Isso a gente pode estar vendo a história dele na Bíblia, em Atos 27, que conta como ele naufragou aqui na nossa ilha, residiu durante 3 meses, e assim, então, foi para Roma para ser decapitado, né? Então, a gente tem essa história de muita luta, mas de muita fé, que tem muita similaridade e acaba tendo uma proximidade com a nossa cultura mesmo brasileira. Então, é um destino que eu tenho certeza que vai ser muito bem apreciado pelos brasileiros que vão visitar, seja eles no religioso, seja eles no temático, no lazer, no empresarial. É um destino que pode sim agregar muito a tua topofonia, que é a tua memória afetiva de lugares, né, sensações que te lembram coisas boas. E aí nós temos a malha aérea. Bom, a malha aérea, gente, a gente fala de companhias aéreas, né? Chega até meio complicado aqui. Mas é legal apresentar para vocês que o nosso aeroporto aqui de Malta, a gente chama como um aeroporto internacional, né? Porque somos um país. Mas, na verdade, é para voos domésticos, então são voos pequenos. Não temos voos direto do Brasil para Malta. O que nós podemos fazer é agregar com Portugal, Itália, Espanha, França, Turquia, né? Então a gente consegue ter essas conexões para chegar aqui. É onde a gente fala que é legal sim casar às vezes Malta com outro destino, né? Ou se não, passar por esse destino e ter essa conexão, né? Então ainda acaba tendo essa parte da malha aérea que ainda não está bem. Inclusive, agora a gente tem a nossa KM, que é a nossa companhia aérea local, ela ainda está começando os acordos, então ainda não está bem formalizado, mas a ITA, a Lufthansa, a Turkish, então elas já têm já as suas parcerias e é por onde você pode chegar. Então, pela Suíça também, né? Então, é uma das formas de chegar em Malta. Mas tem como chegar de outra forma? Tem, pela Sicília. Então, nós temos um catamarã, porque a gente tem mais ou menos 80 quilômetros de distância da Sicília, e ela leva ali aproximadamente 90 minutos. Pode ser que leve mais, depende das condições climáticas e marítimas, né? Então, por exemplo, período de inverno, às vezes você leva 1h20, 1h30 ali para poder ir. Mas é como se fosse um cruzeiro, é um catamarã enorme, vai carro também, então é bem sossegado para fazer essa travessia e acaba sendo prazeroso também, tá? Então são 2 opções que nós temos, ou a parte aérea ou a parte do catamarã que interliga na Sicília, tanto para ir quanto para retornar. E aí, quando eu falo de hotéis aqui, lugares para ficar, o que eu posso agregar para vocês? Nós temos uma seleção de hotéis Forbes, né? Então, hotéis luxo, super luxo, de 4, 5 estrelas. Nós temos hotéis boutiques aqui também, que agora está muito forte também essa tendência no mercado. Mas nós temos também Airbnb, enfim, outras opções, hostels, né, 3 estrelas, enfim. O que é legal sempre prestar atenção é sempre na região que você quer estar hospedado, né? Então, se é uma cidade um pouco mais, uma noite, né, uma vida noturna um pouco mais ativa, se é uma cidade mais histórica, ou se é um meio termo, então Malta ela consegue, né, suprir essa tua necessidade ou essa tua vontade, né, específica dentro daquilo que você quer, inclusive para grupos também, tá? Então tem que ter uma logística, porque por mais que Malta seja pequenininha, a gente tem que ter uma estrutura de questão de transporte também, tá? Nós temos restaurantes Michelin, então com 1, 2, 3 estrelas, são restaurantes renomados. Nós temos um guia Michelin também, pode ser encontrado dentro do Visit Malta, assim como o Forbes também, tá? Então, são algumas das opções que eu também passo para vocês. E nós temos a questão de transporte. O turista que vem para Malta, ele se locomove como? Só transporte privativo? Não. Tem os transportes privativos, tem o transporte público, tem a questão de você pode alugar um carro, mas lembre-se que aqui é mão inglesa, né? Então, sinta-se
confidente, né, para poder estar dirigindo o carro, tá? As ruas são pequenininhas mesmo, as principais elas são mais largas, mas a gente também tem bicicleta, a gente também tem os scooters, né? Então tem moto, então já está bem acessível para todo mundo. Aconselho o transporte público local? Sim e não. Depende do tempo da tua estadia local na ilha, né? Se você vem para um dia, o transporte público ele não é recomendado. Você vem para 2, 3, 4 dias, vai depender muito do seu roteiro também. Porque alguns lugares o ônibus, gente, geralmente dentro de um destino, não só em Malta, mas qualquer outro lugar do mundo, ele é usado pelos locais, né? Então, para as pessoas que vão para o trabalho, para os estudantes, por senhorzinhos, enfim. Então, tem os horários de pico e é interessante sempre avaliar também essa distância. Às vezes o que levaria 20 minutos, às vezes de ônibus pode levar 1h30, né? Então, é legal ter esse olhar ali dentro da parte de transporte, tá? E aí agora eu finalizo com vocês e logo abro para as perguntas, tá? Então vamos ver o último vídeo agora de Malta, que vai mostrar um pouquinho da parte aérea, e aí a gente pode iniciar as nossas perguntinhas e respostas. E agradeço por vocês terem ficado comigo até aqui. Exatamente. Sempre tem muito mais para explorar. Bom, agora eu deixo aberto para vocês para perguntas. Fiquem à vontade. E espero que vocês tenham gostado da apresentação. Foi uma apresentação com, né, uma visão ampla dentro da ilha, com alguns pontos de interesses, curiosidades diferentes. Claro que tem muito mais para entrar, então, nessa apresentação que será enviada para vocês, que eu acabei de apresentar aqui agora, vocês também terão um formulário que vocês podem clicar, preencher. Se quiserem uma apresentação mais técnica, fazer um treinamento de vendas, né, parcerias, sejam bem-vindos.
Ali eu posso estar enviando também para vocês. Eu acho que é legal. Posso responder as perguntas? Porque eu estou vendo aqui Pode sim. Se Posso? quiser indo e já respondendo, fica à vontade. Ótimo. Eu vi que o Edu Xavier, ele acabou de perguntar aqui quais são as datas mais atraentes. É bem importante a gente reforçar isso, até por questão de idade, às vezes, e interesse. Mas eu vou te dizer que no inverno, o período mais frio é entre dezembro e janeiro, e é onde acontecem as pancadas de chuva, e inclusive o mar não está muito propício. Então, fica meio, né, tipo, esquisito ali. Mas não é que não seja propício, né? É só mais frio, então pode ter pancada de chuva. E o que influencia para a gente é a questão do vento, sabe? Porque aqui nós somos uma ilha, então o vento faz a curva. Eu lembro que quando eu morava no sul do Brasil, na parte litoral, eu lembro que o vento faz a curva, e realmente o vento cortava ali na curva. E aí, em junho, julho e agosto são os meses mais quentes. Então a sensação térmica nesse período é tipo, se sinta um couve-flor sendo cozinhado ali com água no bafo, sabe? Porque a sensação é essa. Então, às vezes, a gente chega na sensação térmica de quase 50 graus. Mas, na verdade, está 30, 35. Dá para fritar um ovo no asfalto, vamos dizer dessa forma. Então, para mim, na verdade, para os meus clientes, inclusive de grupo, eu sempre indico muito mais ali fevereiro, março, abril, até mais ou menos ali meados de maio, para poder fazer a visitação, que daí você sim consegue aproveitar muito, mas sempre visando a parte das condições climáticas, coisa que não acontece, né, em julho, junho, julho e agosto. Então, junho, julho e agosto é muito improvável que você vá ter algum problema ali na questão marítima de barco, etc. e tal. Mas fevereiro, março, abril, maio são os meses ali da primavera, então a gente está na meia estação, entrando para o verão, é super gostoso. E aí nós temos ali setembro, outubro e novembro, tá? Que também é muito bom porque está entrando ali na questão de outono e inverno, né? Então a gente já está baixando a temporada, as questões de valores também elas já alteram, tanto para hotel quanto para outras situações como aéreo, enfim. Agora, é importante sempre reforçar que, como eu estou falando de períodos que são fora de alta temporada, por exemplo, o verão, quando eu falo de setembro, outubro, novembro, fevereiro, março, ali, março, abril e maio, nem fevereiro, março, abril e maio. Para nós, dentro da indústria do turismo, é considerado uma alta temporada, né? Porque então é quando praticamente quase todas as empresas do ramo turístico acaba apresentando seu pacote dentro desse destino. E aí é onde a gente acaba encontrando, às vezes, algumas dificuldades em alguns hotéis. A preferência, lógico, sempre é para os locais. Então, DMCs, por exemplo, eu não tenho problema com os meus hotéis de questão de quarto, né? Falta de quarto, alguma coisa nesse sentido. Então, seria muito mais fácil até. Mas, respondendo a pergunta dele, eu acho que realmente, na minha opinião, Bruna, eu acho que primavera para o verão é a melhor opção, por não ser tão calor, por não ser tão alta temporada, né? Não ter a ilha super lotada. Deixa eu ver, tem mais alguém aqui? Faltou falar que foi cenário da temporada. Bom, na verdade, não é que eu não falei que foi cenário de Games of Thrones, né? Eu não, nem abordei essa etapa. Vou te dizer que Malta ela tem tanta rota de turismo, a gente tem turismo rural, a gente tem enoturismo também, que faz parte ali da parte rural, a gente tem turismo de aventura, esportes, a gente tem o turismo de esportes, né? E aí entra na questão que você mencionou do Games of Thrones, a gente tem o turismo da indústria de filmes, né? Então aqui em Malta a gente tem, na verdade, Malta Film Commission, que é uma empresa responsável por trazer, né, e beneficiar essas empresas. Não só Games of Thrones, como a gente teve com Monte Cristo, a gente tem a Vila do Popeye, que foi o primeiro filme do Robin Williams gravado aqui na nossa ilha, então a gente ainda tem esse set, que é um parque, dá para visitação, para ter a visitação com a sua família, então é bem legal. Nós tivemos também agora Gladiador 2, que foi gravado, Jurassic Park, o Jurassic filme agora o parque, também foi gravado aqui na ilha. Então a gente tem uma gama boa. Então a gente tem algumas séries de Netflix. A História de Paulo também foi gravada aqui, inclusive
alguns dos atores ali que fazem os filmes, eles são malteses, e é engraçado até assistir, porque você acaba reconhecendo eles. Alguns são até guias turísticos, então é isso. Mas, realmente, é um cenário de filmes, exatamente. Games of Thrones foi a primeira temporada, e tem a rota do Games of Thrones aqui para programa, né, para o tour, para desenhar o roteiro do cliente. Hotéis do centro histórico também comportam grupos grandes? Não. Aqui é questão de grupos grandes, vamos lá. Existe agora uma nova lei e algumas pautas entrando, eu até posso estar, se eu estiver errada, a Mônica, a galera ali da Bávia até pode estar compartilhando também. Existem algumas novas regras agora na União Europeia que está entrando, que eles estão tentando impedir o turismo massivo. Então, não é a questão agora, nos dias atuais, não é nem a questão do grupo ser grande, é a forma como eles estão reformando e investindo em novos hotéis. Então, os hotéis hoje eles comportam às vezes poucos clientes, né? Eles têm poucos quartos. Nós temos alguns resorts, sim, aqui na ilha, que comportam grupos. Então, a gente está falando de mais de, sei lá, 200 quartos. Mas nós temos apenas 2 hotéis em Valeta que comportam grupos, né? Então, a gente está falando ali acima de 150 quartos, tá? Então, é um hotel bem mais específico, bem mais técnico. E aí, caso contrário, a gente tem que ir para Ilha do Apóstolo Paulo, que se chama São Paul's Bay. O nome dessa cidade, ela vem por conta da ilha mesmo do naufrágio, mas na verdade ela é a capital do turismo britânico, onde na verdade iniciou a história do turismo, né? Tanto para a nossa indústria também. Então é lá onde se comportam os hotéis de grande porte. Então lá você vai ter 3, 4, 5 estrelas, enfim, 3 e 4, desculpa, 5 estrelas. 5 estrelas a gente tem 1, 2 nesse exato momento, assim, que são os mais falados, e os restantes são menores, né? Então, não entra para grupos grandes. Em grupos grandes, eu entendo que seja acima de 25, né? A gente já entra no turismo massivo. Aí, vamos lá. Temos programação para os roteiros de inverno em Malta. Qual o ticket médio para turistas? Quanto tempo de hospedagem? Bom, vamos lá. Roteiros, eu tenho um catálogo, né, com alguns tipos de sugestões de roteiros aqui para Malta, interligando inclusive outros lugares. O ticket médio para turistas de alta temporada depende do cliente, aí a gente fala de persona, né? Então a gente depende muito do nicho que você vende. Se ele é luxo, né, turista regular, como é que seria esse ticket? Eu acho que eu precisaria de um pouco mais para poder estar entendendo ali e te passar um valor de fato de verdade. Agora, o tempo de hospedagem, novamente, a gente pode fazer de 4 dias, né? Então são 3 noites, como a gente pode fazer de 5, 6, 7. Mas geralmente o nosso mercado, o nosso nicho brasileiro, ali quando a gente fala da Latam, ali do sul-americano, a gente está falando do long haul. Então, long haul geralmente são grupos que vêm, né? Não no individual, mas que eles fazem ali acima de 7 noites, de certeza. E eu vou te dizer que 7 noites é o suficiente para poder conhecer Malta. Digo 12, 13 dias, porque às vezes é um pouco mais na passada do cliente, né? E depende também do estilo de programa. Mas sim, varia ali de 3 noites até mais ou menos 13, mais ou menos no destino. Interligando talvez até com outros lugares aqui próximos. Qual a possibilidade da Fan Tour para conhecer o destino? Bom, então, a questão da Fontour, novamente, ali nessa apresentação que está sendo enviada para vocês, vai ter a questão do formulário para os treinamentos de venda, né? Então, para a gente poder ter uma interação um pouco maior. E aí, sim, pretendo sim fazer a Fan Trip trazendo agentes. Acho que a gente poderia até conversar com a Bav para poder estar organizando isso para vir daqui na Ilha Maltesa e fazer da visita técnica nos hotéis, restaurantes e lugares de atrações. Acho que seria muito viável, na minha opinião. E aí, a questão da malha aérea. Essa questão da malha aérea agora, nesse exato momento, a gente está tendo alguns problemas em questão de aéreo, até porque a gente teve uma transição da nossa companhia aérea nacional, então ela era Air Malta, passa a ser KM, ela já tem os seus acordos, e aos pouquinhos esses acordos eles vão se desenvolvendo, né?
Então, é um planejamento, sim, do turismo local, é sim algo que está na pauta das entidades governamentais, porém, também dependemos de outras companhias, como a ITA, como a Suíça, como o TAP, né? E assim a gente vai. E nesse exato momento, a gente ainda não tem uma resposta para poder trazer, pelo menos eu. Eu já tentei uma reunião já para conversar sobre essa malha aérea, mas não obtive uma resposta 100% positiva. Se encontra, mas algumas companhias agora não estão aceitando o grupo, né? Então vale a pena reforçar isso. Mas para o individual, roda normal, tá? Tem excursão tem excursão para quem chega de navio, são os short excursion. Uhum. A gente possui. Meu contato tá na apresentação. Me fale um pouco dos preços cardápios. Bem complicado falar sobre isso, porque é processo de outras empresas, né? Mais gastronômicas, então teria que ser bem pautado. Tem um casal, pode sim entrar em contato comigo, não tem problema, a gente cota. Tem os preparativos. Acho que é legal, quando é muito específico assim, eu acho que seria legal vocês me enviarem essas questões, e aí eu posso estar entrando em contato com vocês para poder estar respondendo. Mas eu acho que é isso, intercâmbio, o visto. Bom, a questão do intercâmbio eu acho que também é uma pauta para uma outra apresentação, porque o intercâmbio, mesmo sendo uma rota do turismo, ele é um assunto só ele mesmo, com diversos nichos e raízes. Então, para a gente entrar, a gente já dá uma misturada agora do intercâmbio para o turismo com imigração. Então, eu acho que seria legal a gente montar uma outra pauta e uma outra apresentação, mas pode ficar à vontade em mandar suas perguntas para poder entrar em contato com a nossa empresa e assim estar participando dos nossos treinamentos, inclusive de intercâmbio, de turismo e assim por diante. Tá? Eu acho que é isso. Acho que agradeço todo mundo. Desculpa se eu não consegui responder todos, mas estou solícita aqui para poder estar respondendo. Se eu não puder, com certeza alguém do meu time também estará à disposição. Obrigada. Desculpa por ter Bruna, estourado. imagina, Bruna, muito obrigada. Foi uma delícia ficar essa manhã escutando tanta coisa, tantos detalhes ricos aí desse país. A gente teve um detalhe, uma fala super importante da gastronomia, que eu realmente aqui até notei algumas coisas. Falamos sobre lazer, você falou sobre atrativos, mergulho, experiências, enfim. Acho que foi super rico. Obrigada por você ter compartilhado todo esse conhecimento. Obrigada por todos os associados, todos presentes. A gente vai subir essa apresentação, essa gravação no YouTube da BAV Nacional. Acredito que até amanhã, no começo do dia, e hoje ainda a gente encaminha essa apresentação que a Bruna fez com todos os links. Infelizmente, o vídeo passou para a gente sem áudio, mas hoje a gente encaminha para todo mundo esse conteúdo para vocês terem. Tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Obrigada, Bruna. tá? Obrigadão. Bom dia para todo mundo. Prazer enorme. Até a próxima.